Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia. Vamos para a nossa sexta aula e essa aula vai ser um pouco mais breve. Nós vamos falar sobre a grande ideia e o foco da condição decaída do homem, tá bom? Mas, antes de tudo, não deixe de dar o like, comentar, compartilhar, se inscrever, tá bom? Eu sou o pastor Leandro Dávila, sou pastor missionário, estou trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Uruguaiana. Estamos trabalhando, eu e minha família, com plantação de igreja. Então não deixe de orar por nós, não deixe de orar pelo nosso ministério. Também não deixe de orar por esse trabalho aqui, tá bom? O meu desejo em fazer essas coisas aqui, mesmo que não seja perfeito, é ajudar você que tem nos acompanhado a servir melhor a igreja que você está inserido para a glória de Deus. Tá bom? A última aula nós vimos sobre gêneros literários. Não vimos todos os gêneros literários, vimos apenas aqueles que são mais evidentes nas escrituras, tá bom? Foi um pouco mais longo, mas não te assusta, agora, a aula de agora vai ser um pouco mais breve, tá bom? Nós vamos ver sobre a grande ideia e o foco na condição decaída do homem, eu já vou explicar para você sobre isso. Então, após o trabalho de interpretação que está ligado à observação, eu vi o gênero literário, identifiquei o gênero literário, juntei as pistas que eu anotei, já montei o quebra-cabeça, já consegui interpretar, já sei o que o autor está falando. O expositor, ou quem está ensinando, deve agora organizar as descobertas em uma estrutura de comunicação. Opa, a partir daqui a gente já vai para a questão de comunicar aquilo que eu já tenho feito algum tempo atrás. Observando, definindo gênero literário, interpretando, vendo como é que faz sentido aquele texto. Agora, eu vou preparar essa estrutura para comunicar aquilo que eu acabei de estudar. Então, um sermão não é uma palestra. Não é uma palestra acadêmica ou um amontoado de fatos, tá? A exposição bíblica é a expansão do conceito central que visa tratar uma necessidade humana específica. Então, o sermão, ele serve para resolver um problema, tá? Uma necessidade. O sermão está para alcançar as pessoas e mudar nas pessoas o que elas precisam ainda de mudança. Então, o segredo de uma pregação impactante reside na unidade de pensamento. Como diz o ditado homilético, o sermão deve ser uma bala única e não um chumbo grosso. Então, a gente vai tentar aprender hoje, ou pelo menos falar um pouco, sobre destilar o texto em uma ideia central e identificar por que Deus inspirou aquela passagem para nós hoje, tá? Então, vai tomando nota aí. Se você não tem tomado nota das aulas anteriores e não consegue tomar nota dessa aqui hoje, coloca lá nos comentários. Você pode receber o PDF da aula aí no seu telefone, tá bom? Então, vamos tentar aqui colocar a anatomia da grande ideia. Então, tanto a Bíblia quanto o sermão são formas de literatura que transmitem uma ideia. Para que um sermão tenha clareza, ele deve ser construído em torno de um único conceito central, também chamado de ideia homilética. Então, a grande ideia, nós podemos chamá-la também de ideia homilética.
que é a ideia central de todo o sermão que está sendo estruturado. A ideia que eu vou passar para as pessoas e que elas precisam massificar na sua mente. Então, uma ideia completa é composta por dois elementos fundamentais: o sujeito e o predicado, ou o complemento. Se você gosta de português, então você sabe do que eu estou falando. Se tu não gosta de português, mas estudou, também sabe do que eu estou falando. Então, de certa forma, o pregador, aquele que ensina, ele tem que gostar pelo menos um pouquinho de português, porque a gente precisa muito do português para fazer isso. Então, essas são os dois elementos fundamentais da grande ideia, sujeito e predicado, ou como você queira chamá-lo, o complemento. Então, o sujeito, a resposta à pergunta sobre o que o autor está falando, não pode ser apenas uma palavra, mas sim um tópico específico. O complemento é a resposta à pergunta. O que o autor está dizendo sobre o que ele está falando. Já já vai ficar mais claro para vocês. Exemplo prático. Se o sujeito é o motivo pelo qual o cristão deve orar, o complemento da frase é porque a oração o conecta ao poder transformador de Deus. O motivo, a grande ideia, o motivo pelo qual o cristão deve orar é porque a oração o conecta ao poder transformador de Deus. Tá? Neemias 8:8, mais uma vez eu apelo a este texto. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. A explicação exige que o sentido, que é a ideia central, seja extraído e entregue com clareza. Tá? Essa é a grande ideia. E aí nós temos o foco da condição decaída. Para que a exposição seja relevante, o pregador deve identificar o foco da condição decaída. O foco da condição decaída é o aspecto da condição humana pecaminosa, quebrada ou incompleta que o texto aborda e exige intervenção da graça de Deus. Então, eu vou perceber qual é o problema que o texto está tentando resolver. Bom, é sobre isso que o texto está tentando, é isso que o texto está tentando resolver aqui. Então, esse é o foco na condição decaída do homem. Esse é o pecado. O texto quer resolver este pecado. Tá? Então, eu preciso identificar o problema que o texto está trazendo. O problema que o texto está tentando resolver. Por que achar o foco na condição decaída é vital? Porque Deus não inspirou as Escrituras para satisfazer a nossa curiosidade, mas para tratar da nossa queda. Então, sem achar o foco da condição decaída do homem, o sermão torna-se apenas informativo, sem poder de transformação. 2 Timóteo 3:16-17, toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura visa corrigir algo para tornar o homem de Deus completo, maduro. Então, o propósito do sermão é resolver, transformar e ajudar as pessoas que estão ouvindo a se tornarem mais parecidas com Jesus Cristo. Enquanto a grande ideia declara a verdade, o propósito define o que essa verdade deve realizar no ouvinte. Pregar é diferente de ensinar, porque a pregação chama ao comprometimento e exige um veredito. Não é que pregar não ensina. Pregar é também ensinar, mas é muito mais do que ensinar, envolve muitas outras coisas. É ensinar, é exortar, é chamar o povo à ação. Quando eu estou pregando, eu quero que as pessoas tenham a atitude de dizer, beleza, eu vou fazer isso aqui que o texto está ensinando.
É isso aí, eu vou tentar me esforçar, me disciplinar para obedecer a palavra de Deus. É isso que o sermão pede das pessoas. E eu, como um pregador, preciso extrair essa resposta das pessoas. Tá bom? Porque o sermão não é para dar apenas conhecimento, é para gerar obediência. O alvo não é aumentar o estoque de informações bíblicas, mas é produzir uma mudança espiritual nas pessoas. Se o ouvinte vai embora apenas mais instruído, mas sem mudar nada, a formação espiritual falhou. Falhou. Como eu estava ensinando esses dias, em Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25, quando ele fala que o servo do Senhor, ele deve ser um operante praticante da palavra e não apenas um ouvinte. A grande ideia que eu dei ao texto foi a falácia do cristão não praticante. Não tem como ser um cristão não praticante, desculpa. Ou eu sou um cristão ou eu não sou cristão. O que define que eu sou cristão ou não é a minha prática. É a minha prática. Então, a ideia foi mostrar para as pessoas que a palavra de Deus exige delas prática e não apenas ouvidos atentos. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus sempre buscava respostas práticas dos seus ouvintes. Então, por que precisamos ter a grande ideia, a ideia central, que vai comunicar aquilo que eu vou explicar, e por que eu devo atingir o foco principal, que é resolver o problema dos meus ouvintes, dos meus irmãos? Porque a mente humana não consegue processar muitas ideias ao mesmo tempo em uma comunicação oral. Então, para garantir isso, eu preciso ter a grande ideia. Pelo menos a grande ideia, ela precisa massificar na sua mente. Então, elimine o irrelevante quando estiver fazendo isso. Tenha coragem de deixar de fora ideias abençoadas, mas que não servem ao pensamento dominante do sermão. Seja seletivo. Não que o que você está selecionando é bom ou ruim, vai ser bênção ou não, mas traga apenas aquilo que serve ao pensamento dominante do seu sermão. Então, se você deve ser capaz de declarar a ideia central do seu sermão em uma frase simples, clara, antes de subir no púlpito. Então, antes de subir no púlpito para ensinar, você deve ser capaz de recitar a sua grande ideia. Tá? Então, tente fazer isso em casa. Né? Tente, por exemplo, pegue o texto ali de Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, e tente responder quem é o sujeito específico do texto. Quem é o sujeito aqui desse texto, Filipenses 4, do 6 ao 7? Tá? Identifica o sujeito. Depois, tenta identificar o foco da condição decaída no texto. No mesmo texto, qual é a condição decaída que a paz de Deus quer curar? Ou vem curar? E aí tu formula a grande ideia, no sujeito com um complemento em uma frase memorável. Por exemplo, vencemos a ansiedade quando entregamos nossas petições ao grande Deus em gratidão. Tá? Então faça isso. Tá joia? O meu desejo é que você continue nos acompanhando, crescendo e servindo a sua igreja com amor e responsabilidade. Tá bom? Se você quiser os PDFs, entre em contato, coloque lá nos comentários, eu quero, e você vai receber o PDF. Tá joia? Deus abençoe você, até a próxima aula.